perto dela, coisa feia! Olha o gatinho! Bem-vindos ao canal do Gabs e não se esquece de deixar aqui um like, um comentário no meio do vídeo enquanto você está assistindo, de coisas que passam na sua cabeça. Compartilha com a gente, eu vou comentar com você de volta e se inscreve no canal, pô. Hoje a gente vai falar de Moon Knight, por mais que a série já tenha acabado há algumas semanas, porque eu fiquei pensando nessa série depois que ela acabou, até um pouco antes, lá pro segundo, terceiro episódio, eu já comecei a pensar nessa série, comecei a realizar na minha cabeça um pouquinho o que eu tava assistindo. Eu acho que eu finalmente entendi uma coisa. Moon Knight é uma série que foi produzida por Disney Plus, não vai ter segunda temporada, até que se prove o contrário. O Kevin Feige tem outros planos pro Cavaleiro da Lua, que provavelmente não vai ser como um personagem solo, né? Ele provavelmente vai querer colocar o Cavaleiro da Lua junto com uma equipe de super-vilões ou de anti-heróis. Agora, principalmente, que o Demolidor tá vindo. Agora que você também vai ter filme do Blade, vai ter a série do Lobisomem, você vai ter, enfim, vários elementos mais dark que estão aparecendo no universo da Marvel. Eu acho que o Cavaleiro da Lua, ele se instala ali muito bem. Eu acho que é um ótimo trunfo que a Marvel tem na mão para conseguir fazer algo diferente, que é uma coisa que eu tenho falado com vocês desde o filme do Doutor Estranho, o vídeo do Doutor Estranho que saiu agora há pouco, o vídeo aqui em cima para você assistir também depois desse. Moon Knight, ele lançou 2 episódios de uma única vez, que começando por isso eu acho que é uma ótima estratégia que as empresas estão fazendo agora, de encontrar um meio termo, né? A Netflix começou com isso, de essa cultura de binge watching na verdade, de você assistir toda a série de uma única vez, porque ela lançava tudo ao mesmo tempo. E com o tempo as pessoas foram vendo que isso era na verdade um problema. Por mais que você criasse um hype absurdo no começo, a série perdia o apelo em uma semana, talvez menos, 4 dias a série já tinha dado o que falar o suficiente, ninguém mais queria saber daquilo, porque já tinham falado bastante daquilo. Então, vamos dizer, a série lança no dia 1º, todo mundo vai falar sobre isso pela madrugada, no outro dia 2 todo mundo vai estar falando sobre, e algumas pessoas reclamam de spoiler, e aí elas correm pra fugir do spoiler e assistem no dia 2, na madrugada, e no dia 3 essas pessoas passam a comentar, e no dia 4 todo mundo já comentou, quem queria ver já viu e acabou, e vão ficar esperando mais 1 ano e meio pra ver de novo a próxima temporada, e fazer a mesma coisa. Então o tempo de vida das séries acabou diminuindo muito. Antigamente, inclusive, o que eu era acostumado, eu como uma pessoa já de cabelos brancos, mentira, eu tenho 26 anos, mas o que eu tava acostumado era aquelas séries de 24 episódios. Quando começou a vir essas séries, que geralmente eram dramas, né, de 8 episódios, 12 episódios, então tinha Sopranos, tinha Breaking Bad, eram séries com poucos episódios, mas com muita qualidade. Mas o normal era séries que tinham 24 episódios e durava basicamente um verão inteiro lá nos Estados Unidos, então você via por quase o ano inteiro, né? Não só o verão, né? Então pegava mais que o verão. Mas você via por quase o ano inteiro a mesma temporada e esperava pouquíssimos meses, que era o recesso, né? Até vir a próxima temporada e era o comum, né? Então você tinha The Big Bang Theory, Friends, você tinha séries de televisão normal dos Estados Unidos que aparecia e era muito comum. Então a primeira leva de séries sempre foi nessa pegada de que sempre o ano todo ela era falada e a base de fãs acompanhava a série por o ano inteiro e se renovava depois do recesso e continuava por mais um ano inteiro. Então as séries como Supernatural, por exemplo, que durou 15 anos, foram literalmente 15 anos de buzz, de pessoas falando sobre e amando e idolatrando aquilo, e tinham convenções que durante o recesso entre uma temporada e outra se fazia uma convenção onde os fãs podiam ir e falar e ver os atores e continuar falando sobre a série pro hype não morrer. Então era um jeito de fazer séries bem diferente, e hoje se faz séries de uma forma totalmente diferente, que começou com isso da Netflix de binge watching, e agora a Marvel Disney, né, Amazon, todas essas empresas, elas entenderam que a Netflix fez errado e tentaram corrigir aquilo. O que eles fazem agora? Lançam 2 episódios, 3 episódios, pra você fazer esse binge watching. Chega!
e depois você tem que assistir os outros episódios semanalmente. E eu acho isso fantástico, porque você aumenta o tempo de comunicação dos fãs falando sobre aquilo no Twitter, no Facebook, no Instagram, com os amigos, por muito mais tempo. Todo mundo assiste os 3 primeiros episódios, 2 primeiros episódios, sai correndo pra falar pra alguém, pô, assiste isso que é muito foda, já lançou 2 episódios, e depois é semanal, a outra pessoa assiste e todos conseguem acompanhar juntos a evolução da série. E se você perdeu essa semana, você junta, assiste, e você não, ainda assim faz parte daquele assunto, porque na próxima semana tem um outro episódio que você pode assistir ao mesmo tempo que sai, com todo mundo. Então, a série começa a dar certo pra mim aí. Eu não entendi o que ele falou. Eu achei a série extremamente bem escrita, não só no começo, né, mas falando especificamente ali do começo, eu acho que ela é muito bem escrita. Eu acho que eles conseguiram fazer quase um filme em formato de série. A estrutura de escrita não me parece muito como uma série, sim como um grande filme que foi dividido em alguns episódios. E tem a questão de você nunca saber o que realmente está acontecendo com ele. Será que ele é realmente maluco? Porque, porra, o cara se prende na própria casa pelos pés pra não ficar sonâmbulo e andar. Será que ele é só sonâmbulo? Será que ele realmente tem uma outra entidade dentro dele? E o que é essa outra entidade, essa outra alma que tem dentro dele? E você fica realmente curioso. E no terceiro, no quarto episódio, você não consegue ainda entender. Na verdade, no quarto episódio, se eu não tô enganado, você já tem uma primeira quebra de expectativa ali que você entende, não, pera, era tudo uma mentira? Era tudo... Ele tá dentro de um sanatório e as pessoas que ele conhece são partes desse sanatório, talvez um zelador, talvez uma outra pessoa que tá ali internada também. Ou seja, a série te coloca pra dentro do mistério e você fica realmente curioso com o que tá acontecendo. Eu acho muito bem escrita nesse sentido. E aí vem uma outra questão, que é a cultura por trás da série. Logo no primeiro episódio, lá nos créditos, eu já fiquei bem animado por saber que quem basicamente estava por trás da série era um egípcio. Existia uma consultoria sobre a cultura egípcia que estava acontecendo na série. E é uma informação tão maravilhosa, porque eu sou uma pessoa que sempre curtiu muito esses bagulhos de deuses egípcios. Pô, Yu-Gi-Oh! Pra caramba. Sua vez, Yugi. Eu vou quebrar o seu ovo. Eu sempre adorei isso, nunca entendi muito bem, eu nunca fui especialista nisso, nunca sei lá, 7 ou 8 deuses, entendo como funciona, como eram, eu gosto muito da cultura egípcia e da história egípcia, talvez eu saiba muito mais. Mas, pô, é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre percebi que existia um mercado pra isso no cinema e nas séries, que foi muito bem explorado lá no começo dos anos 2000, por causa da tumba de Tutankhamon que foi achada, e esse assunto aqueceu, só que morreu e ninguém voltou a fazer nada sobre isso. E agora você vai ter Black Adam, que vai falar sobre os egípcios. Você tem Moon Knight, que é inteiramente sobre os egípcios, sobre a cultura egípcia. E em Moon Knight eles fizeram a gravação lá no Egito, eles fizeram uma consultoria de cultura para ver como que eles poderiam introduzir a cultura egípcia da forma mais fiel possível. E eu acho que a mudança que eles fizeram no personagem do Steven ser esse grande nerd da cultura egípcia, foi maravilhoso, porque você, com o mesmo personagem, você conseguiu colocar uma versão dele que explica pra gente o que tá acontecendo e que é aquilo e por que a gente deveria se importar. Existe um outro personagem dentro dele que não se importa com isso e vai pro objetivo da história e faz a história andar. E existe um mistério se existe um terceiro personagem dentro dele. Então, foi genial o que eles fizeram de conseguir, com o mesmo personagem, conseguir três estruturas de roteiro diferentes. Eles conseguiram fazer o roteiro andar de 3 formas diferentes com o mesmo personagem. E 2 delas são muito mais proeminentes, lógico, mas é fantástico o que eles conseguiram fazer. Os visuais eu acho impressionantes, eu acho incrível. E uma das coisas que começou como uma crítica lá nos 3 primeiros episódios, 4 primeiros episódios, foram os efeitos especiais, porque tava bem ruinzinho.
Olha, vou te falar um negócio aqui na boa porque eu não quero brigar, tá? Mas desliga essa merda! Na moral, o Khonshu, eu achei o Khonshu muito mal feitinho. A voz dele, eu vi no legendado, e a voz dele ecoava, era como se ele não estivesse falando no mesmo lugar onde estava o ator do Oscar Isaac, por exemplo. Então, na mesma cena tinha o Oscar Isaac e o Khonshu, e um falava de um jeito, tinha um eco ali, não um eco, mas tinha um ambiente que você compreendia que ele estava falando ali naquele local, naquele cenário, e o Khonshu parecia que ele estava sendo gravado por cima, que ele não estava ali, que ele estava dentro de um estúdio, um cara gravando, que foi realmente o que aconteceu. Então eu acho que eles erraram muito no Khonshu. Eu não consegui me importar com o Khonshu, eu não consegui entender o Khonshu. Lógico, eu entendi a história básica dele, mas eu não consegui entender por que eu deveria me importar com ele. Ele é bom, ele é mau, em que aspecto que ele se encontra? Eu acho que o que eles fizeram com o Khonshu foi algo muito pobre. Pra mim, a pior parte da série foi os efeitos especiais do Khonshu, foi o próprio Khonshu e a história dele, que a gente não entende muito, e quando ele é aprisionado, eu quase dei graças a Deus que eu não veria mais aquela atrocidade na minha frente de novo. E eu acho que eles resolveram bem essa questão da cabeça dele flutuando ali em cima do corpo. Sei lá, ficou meio estranho, eu não gostei. Mas lá no fim você entende por que eles fizeram isso, porque eles precisavam gastar todo o resto do dinheiro naquele final onde aparece a deusa hipopótamo, onde você tem o outro plano, né, o plano espiritual dos egípcios. E também gastaram muito dinheiro ali naquele episódio específico mesmo, ou season final mesmo, o último episódio, onde tem muita cena com deuses megazords atrás se batendo, e o próprio Moon Knight aparecendo com muitos efeitos especiais. Então os efeitos especiais ruins que ficaram nele lá no começo da temporada, no final valeram a pena porque eles ficaram muito bons. Então eu acho que eles gastaram todo o dinheiro com esse final. E uma das coisas mais incríveis que eu achei foi o fato de o último receptáculo da Emmett ter sido o Alexandre o Grande. Isso foi algo tão foda. Eu achei impressionante, eu gostei muito. Então quando ele entra ali na tumba, ele vê aquela coisa maravilhosa, dourada, que é a tumba do Alexandre, e começa a ler e ver que aquilo não é egípcio, que aquilo é macedônio. E aí ele começa a juntar os fatos, e você vê o olho do Stephen brilhando de puta que pariu, eu tô de frente pra Alexandre o Grande. E isso meio que explica por que Alexandre era tão foda, porque ele era um receptáculo vivo da deusa Emmett. E isso foi genial, eu achei essa sacada genial. E a última coisa, que eu acho que é a coisa mais incrível mesmo dessa série, depois desse roteiro maravilhoso, é o Oscar Isaac. O Oscar Isaac, ele já chama a atenção de todo mundo faz muito tempo. Ele já tá envolvido nesse mundo nerd há muito tempo. Ele fez Duna, e onde ele tá incrível. Eu adoro o personagem dele, eu adoro o jeito que ele consegue entrar dentro do tema do que ele tá fazendo. Então, por exemplo, Duna, que é um filme bem mais arrastado, mais lento, que permite que ele seja mais expressivo, que ele fale de um jeito mais calmo. Ele consegue entrar dentro dessa vibe e fazer uma coisa bem soturna, bem calma. Quando ele vai pra Star Wars, ele é outro cara, o piloto maneiro, e ele consegue entrar dentro daquela vibe, é muito maneiro. E agora ele fazendo esse personagem maluco, na verdade 3 personagens malucos, ele faz 3 coisas totalmente diferentes, e esse ator é surreal. Tem uma cena específica quando o Stephen descobre que ele é parte da mente do Mark, e ele tá revendo o Mark saindo do enterro da mãe dele, da velório da mãe dele, que ele não participou, mas tá na rua, e ele começa a trocar. Ele troca pro Stephen, depois ele troca pro Mark de novo, e ele troca pro Stephen. E você vê que são personagens. Eu não consigo entender exatamente o que ele fez ali como ator, mas você realmente consegue ver que é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. É os mesmos traços, é o mesmo corpo, mas são pessoas totalmente diferentes. E ele consegue fazer isso numa troca de 4, 5 segundos ali. Num virar de olhos, ele já se torna outro personagem. E pra mim, de verdade, depois dessa série, esse cara se tornou
um dos melhores atores dessa nova geração, que não é bem nova geração, né? Mas ele é um dos melhores atores em atividade hoje. E é fantástico a gente ver um ator desse nível numa série, saca? É muito diferente, é muito legal o que tá acontecendo. E eu acho que ele merece um espaço muito maior num filme próprio dele, ou num filme em grupo, que nem eu falei no começo, ou numa série muito foda de 6 episódios, 5 episódios pra Disney Plus, com muito dinheiro. E se Deus quiser, porra, com muito mais, com um show muito mais bem trabalhado. E eu queria uma segunda temporada. Não vai acontecer uma segunda temporada, mas eu acho que se não tiver, tá tudo bem. A série foi muito boa dentro dela mesma, os episódios foram muito bons, a história se fecha ali, mas eu quero ver mais desse personagem. Eu quero ver a terceira personalidade dele, eu quero ver ativa, eu quero ver isso num filme, não sei, eu quero alguma coisa, eu quero mais desse personagem. Eu adorei toda a história, toda a cultura da série, eu adorei tudo em relação a ela, menos a bosta do Khonshu. E eu acho que ela merece voltar pra Marvel com mais dinheiro, voltar, que eu digo, aparecer em algo como o cinema, ou numa série muito maior, muito mais divulgada. E com certeza esse é um dos maiores acertos da Marvel, facilmente nos últimos 2 anos, 3 anos. E uma das, pra mim, a melhor série da Marvel já lançada até agora. Sim, melhor que WandaVision, porque pra mim WandaVision tem uns erros muito grotescos que me incomodam muito mais do que os erros de Moon Knight. E puta que pariu, bem melhor do que qualquer outra série que não seja WandaVision ali que foi lançada, por exemplo, Falcão e Soldado Invernal ou Gavião Arqueiro, que é uma série bem bosta que a gente acompanhou aqui no canal, inclusive. Então, eu acho que esse é o caminho certo pra Marvel. Eu, pensando nisso, inclusive, eu fico muito animado pra série da Miss Marvel, porque se eles tiverem esse cuidado com a cultura, o personagem por volta a cultura por volta do personagem e os poderes e enfim, vai ser a mesma coisa com a Miss Marvel, que tem uma cultura muito forte por trás dela, sabe? Ela tem uma representatividade muito forte. Eu acho que eles vão fazer algo fantástico com ela, fantástico. E também queria ver Shang-Chi indo pra uma série e tendo uma série própria com ao mesmo nível de curadoria, enfim, porque é um filme fantástico também. Eu acho que agora que já teve um filme, ele pode ter uma série pra explorar ainda mais o personagem. Enfim, eu fico muito animado com o que a Marvel tá fazendo agora, criando coisas muito diferentes uma das outras, com tópicos muito diferentes um dos outros. Moon Knight nem referencia o universo Marvel em volta dele, não fala dos heróis, não fala de nada. Ele só existe dentro daquele mundo e você sabe que existe, e depois ele vai se juntar lá com alguém do universo Marvel e você vai ver eles juntos, mas funciona sozinho. E é isso que a Marvel precisava. Parar de ser grandes eventos, grandes séries e eventos, séries que eu digo no sentido de uma serialização, né, de isso está acontecendo e todos os títulos precisam falar sobre aquilo. Então, está acontecendo os Vingadores e todas as séries vão referenciar os Vingadores? Não. Moon Knight existe dentro desse mundo dos heróis. É possível que ele apareça junto com outros, mas se não aparecer, ele tá ali contido e é uma história da Marvel e acabou. E isso é genial. Genial, eu adorei o que a Marvel fez. Espero ver mais dessas coisas. Eu sei que Moon Knight já acabou faz boas semanas, mas eu não poderia deixar de falar sobre, porque eu achei fantástico. E você, o que você achou? Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu gostinho, aperta no gostinho, pelo amor de Deus, e se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, que a gente voltou a postar vídeo no canal agora, e tem vários vídeos já programados para sair, então você pode ter certeza que toda terça e quinta você vai ver a gente aqui. Então, valeu e até a próxima.